Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Caramba, eu ganhei um livro deste tamanho, e eu vou mostrar esse livro para vocês hoje porque ele é muito legal. Olha só! Cartas extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis. E é exatamente isso aqui, ó. O equivalente literário é uma caixa de chocolates, um prazer viciante a cada mordida. Eu ganhei esse presente do meu marido e ele ainda falou assim, mas você vai ler tudo numa pegada só, porque é ler aos pouquinhos. Eu falei, caramba, eu preciso ler por causa das Palavras Cruzadas, socorro. Mas eu acho que é um livro que é isso, de repente você pode ir lendo aos pouquinhos, que nem uma caixa de chocolate. Esse livro aqui é uma coletânea de cartas originais, na maior parte delas você consegue ter a imagem original. Tem carta escrita, ou pelo menos bilhete escrito, em pedaço de casca de coco, outro em pedra, tem coisa datando de 1300. Ou até antes. Tem correspondência da rainha da Inglaterra e você tem acesso a isso. É aquela coisa que você não devia saber, porque são correspondência entre pessoas. Mas, passado muito tempo, isso já está disponível. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma correspondência da rainha da Inglaterra para o presidente americano Dwight Eisenhower. Aí você está falando, nossa, que coisa bonita, né? De coisa de Estado. Não, ela está passando uma receita, porque ele tinha ido lá, gostou de uma torta que ela tinha feito. Era uma torta? Não, cadê? Eram scones. E ela, tipo uma empanada, se não me engano, e aí ela passa a receita para ele. E você tem aqui, ó, a letra dela, tudo bonitinho, aqui. Você consegue ler a letra da rainha da Inglaterra. Aqui, por exemplo, tem a parte que é realmente a receita. Tem uma carta na página 25 de 1587 de uma mulher que ia ser executada. Ela era nobre e ela deixa uma carta falando da dificuldade do momento, o que ela gostaria que fizessem com as coisas dela, que a pessoa tal cuidasse da família dela que ficava ali. É uma coisa super forte. Aqui tem a carta de despedida da Virginia Woolf para o marido. Ela se suicidou, ela fala que ela não conseguia mais lutar e aqui tem a carta dela. No caso da Virginia não tem a carta física, tem só a tradução aqui. As cartas em si tomam mais o centro da página. Na lateral você tem a contextualização. Então o que estava acontecendo naquele momento? O Groucho Marx escreveu para o Woody Allen. Então o que aconteceu? Em 61, quando eles se conheceram pessoalmente. E aí você, quando lê a carta, já está a par do que está acontecendo. São várias cartas interessantes. Tem um ex-escravo para o senhor dele, que aliás é uma coisa incrível. Por exemplo, eu não sabia que o sobrinho do Hitler tinha virado soldado nos Estados Unidos. Ele morava nos Estados Unidos, vivia lá há muito tempo e tinha sido negado a ele a chance de lutar na Segunda Guerra Mundial porque falavam que ele seria um infiltrado de Hitler. Ele pediu para várias instâncias e aí ele mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos para falar, não, eu quero lutar pelos Estados Unidos contra aquele maluco do meu tio. E ele de fato conseguiu depois lutar, não morreu na guerra, morreu, ele foi contundido na guerra, voltou e morreu muitos anos depois, mas eu não sabia disso. Página 68. O Fidel Castro, quando criança, mandou uma carta, olha que interessante. O Fidel Castro, quando criança, mandou uma carta para o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, em 1940. Ele tinha 13 anos de idade na carta. E aí ele pede $10 para o presidente americano, que ele gostava muito dos Estados Unidos e tudo mais, mas que ele queria... Se um dia ele quisesse ir para Cuba, que ele poderia mostrar algumas... Como é que ele fala aqui? Minas de ferro do país, que são as maiores minas de ferro, e pede $10. Obviamente ele não ganhou os $10 do presidente americano, não sei se de fato ali houve sequer uma resposta. O homem responsável pela descoberta do DNA escreve uma carta para o filho, dizendo como era importante isso. E é um beabá muito simpático, tem inclusive a estrutura do DNA, mas isso é tão histórico, você imagina, ele descobrindo isso e passando essa descoberta para o filho, a carta está aqui neste livro, Cartas Extraordinárias. Essa é maravilhosa! O Elvis Presley, ele queria se tornar um agente secreto, um agente federal especial. Então ele manda uma carta para o Richard Nixon, aquele presidente norte-americano, caso Watergate, né? Aquela coisa bonita. Pois bem, e ele fala o seguinte: posso ser mais útil como agente federal especial e ajudar através da comunicação com pessoas de todas as idades. Vou ficar em Washington, no quarto tal. Estou registrado sob o nome John Burroughs. Ficarei aqui o tempo que for necessário para conseguir as credenciais de agente federal. Fiz um estudo profundo de uso de drogas e das técnicas de lavagem cerebral dos comunistas e tenho condições de ajudar muito. Será um prazer para mim, desde que a ajuda permaneça em segredo. Enfim, e aqui está a carta do Elvis Presley para o Richard Nixon, escrito num papel de carta da American Airlines. Interessantíssimo, com a letra aqui dele, com a assinatura dele, com parte que ele erra a letra e ele corta. Gente, a carta do Elvis Presley, aqui.
Tem carta do Einstein falando sobre o perigo da própria bomba atômica, que ele participou da criação. Tem uma carta do Gandhi para o Hitler, pedindo que ele reconsiderasse esses passos, mas com muita cautela nessa carta. Olha, assim, não vou me alongar porque vai ficar muito grande. O que eu acho extremamente curioso nesse livro é que boa parte das cartas e desses registros estão aqui. Você consegue ver a foto original daquilo ali. Então, assim, não tem preço. Não tem preço. Dica do Palavras Cruzadas, muito legal, ó, para ficar na mesa da casa, para dar de presente, para consultar, é muito legal. E é história, isso aqui é história contada de uma outra forma e de uma realidade incontestável. Cartas extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis, organização de Sean Usher, não dá nem para dizer que foi escrito, né, porque foi organizado e teve todas as explicações laterais, um belíssimo do trabalho e como diz o Sunday Times, o equivalente literário é uma caixa de chocolates, um prazer viciante a cada mordida. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Toda terça-feira, às 6 da tarde, eu venho com mais uma dica de livro para vocês aqui no Palavras Cruzadas. Inscreva-se nas minhas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você não perder nada. Semana que vem eu volto. Beijo no coração. Tchau!